Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o Fábio e ele vai ensinar para a gente, vai passar mais conhecimento para a gente. O dia hoje está maravilhoso e o palco é todo seu, Fábio. Vou te deixar brilhar. Tudo bem? Boa tarde. Primeiramente aí, Jéssica, brigadão pelo espaço. Latino era aí um evento realmente maravilhoso, organizado pela Itaipu e o PTI aí, e o pessoal em geral. E eu só tenho a agradecer aí o convite, né, do pessoal e eu espero contribuir um pouquinho para essa comunidade, né? Só antes de começar aí, Jéssica, tu me escuta bem? Tá? O áudio tá legal aí? Isso? Dá um aviso aí no Ok, joia. Então, também antes de me apresentar, eu só preciso fazer um disclaimerzinho, que atualmente eu trabalho para o Mercado Livre, mas todo e qualquer opinião que eu expressar não necessariamente ou não é uma opinião da empresa, né? Então, tudo que eu falar aqui é de maneira totalmente pessoal, né? E, bom, só para uma apresentação bem rápida e simples aqui, o meu nome é Fábio Notti e eu trabalhei um tempo ali no PTI, junto com o pessoal da Itaipu, tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o pessoal da Petrobras, e atualmente eu trabalho no Mercado Livre, né? Sou formado em Ciência da Computação e tenho uma certificação, que é a certificação Ethical Hacking, que é da EC Council, uma certificação bem reconhecida, enfim, tenho muito tempo já atuando na área de cybersecurity e também na área de TI. Tenho um certo conhecimento aí na área. Bom, assim, a ideia geral dessa apresentação é falar um pouco sobre como mitigar ou como reduzir, né, os ataques na camada 7. Layer 7, para quem não está familiarizado, é a camada de aplicação na camada OSI, né? Então é muito conhecido lá, por exemplo, a camada OSI, o pessoal que estuda redes. Em geral, é a camada que corresponde à camada da aplicação. Eu vou focar muito aqui na parte de aplicação web, mas isso também tem diversas aplicações aí que pode corresponder aí à camada 7, né? Mas eu vou falar um pouco mais da parte web, justo porque é a área que eu tenho um pouco mais de experiência. E, Jéssica, se você puder me ajudar no backscape, me ajudar a apoiar também, se tiver alguma pergunta, porque eu não estou com o chat aberto aqui, se tiver alguma pergunta, tu me ajuda aí. E, bom, vamos lá. Bom, primeiro, por que estudar segurança em aplicações? Obrigado, Jéssica, valeu pelo recado. Por que estudar? Por que eu tenho que fazer isso? Porque uma aplicação, ela chega a uma vulnerabilidade, na verdade, quando ela está em produção, ela chega a custar 30 a 60 vezes mais do que uma vulnerabilidade que ela pode ser planejada, ou seja, se você está construindo o teu software ali e pretende colocar ele em produção, se você planejar não ter essa vulnerabilidade ou esse problema antes de executar ele, o valor dessa vulnerabilidade ou desse problema que você vai ter é muito menor. E eu vivencio isso na prática. Assim, em geral, os times que vêm com a gente com uma vulnerabilidade ou algum problema exposto em produção, geralmente os times de desenvolvedores que têm esse problema geralmente entram em contato com a gente só quando já aconteceu ou quando já teve algum problema nesse sentido. Então a ideia é trabalhar sempre, o pessoal que fala isso, sempre a mais esquerda possível, ou o shift left possível, né, da esteira. Então sempre trabalhar muito na parte de planejamento, de arquitetura de software, para evitar problemas na produção
ou no release, é nesse sentido. E deixa eu só passar aqui. E, bom, por que bom, eu comentei isso no slide anterior, mas aqui na prática é mais ou menos isso aqui. Ou seja, eu tenho ali o ciclo de desenvolvimento de software, isso é meio geral, né? Essa esteira que está desenhada aqui, mas assim, eu tenho um ciclo de desenvolvimento, e quando eu planejo, por exemplo, aqui tem o real cost, né? Ou seja, na hora que na fase de desenvolvimento lá, quando eu tenho o planejamento, um planejamento seguro, eu vou ter só um tempinho ali de desenvolvimento que vai dizer, legal, se eu planejar que eu vou fazer uma segurança XYZ, que eu pensar nos possíveis problemas ali na parte de planejamento, vai sair muito mais barato do que, por exemplo, se eu pensar passar para um cara que já está arquitetando a aplicação antes do planejamento, para ele pensar aqui isso aqui também difere, né? Difere de tamanhos de aplicação, né? Se for uma aplicação muito grande e eu já fazer um planejamento ali sem pensar em segurança e passar para o design, para ele pensar em segurança, é provável que ele já vai ter que ter um pouco mais de trabalho, por exemplo, para planejar uma arquitetura de segurança para aplicação. E se eu deixar isso para o desenvolvedor, aí vão ser provavelmente 10 vezes mais. Por quê? Porque imagina que o arquiteto de software não pensou, o arquiteto do time ali não pensou em segurança. Então ele vai passar vai ter que trabalhar de novo com o desenvolvedor, no caso, né? Vai ter que trabalhar de novo com o arquiteto e perguntar para ele, mas como é que eu implemento isso aqui? Por exemplo, não sei, uma recuperação de senha. Ou como é que eu implemento uma regra de access token? Ou como é que eu implemento roles e regras de uma aplicação, sendo que o design e nem o planejamento da aplicação pensou nisso. Então, o ideal, como eu remeto ali, o ideal seria sempre a aplicação desde o início vir com o planejamento de segurança. E quando se fala em teste e release, aí esse custo chega a ser de 15 a 60 vezes maior. Porque imagina que se uma aplicação ela já está em produção, ou já está em teste, ou está em release, e o cara lá que está fazendo um pentest, ou o DAST da aplicação, né, que o DAST uma análise dinâmica da aplicação, pega um problema, por exemplo, e isso tem que voltar lá para o planejamento ou para o design. Então, o custo disso vai ser muito maior, dessa esteira ter que voltar e refazer todo o processo de novo. E muitas vezes problemas de segurança, isso é uma parada que é um problema que a gente vivencia diariamente. São problemas arquiteturais, não são problemas de desenvolvimento de features pequenas. São problemas de arquitetura de aplicação. Então, acaba sendo um problema muito mais sério do que realmente a gente imagina, né? E por isso, desse custo de 15 a 30 vezes ou 60 vezes maior. Então, assim, resumindo, por que a gente precisa pensar em segurança na camada 7, né? Por que a gente precisa pensar em reduzir isso logo no começo? Porque é uma questão de custo. Se você pegar um problema de segurança lá no final, na release ou na produção, vai ser muito, muito mais custoso. E aí eu remeto, isso aqui é uma regra da ISO, né? ISO 27000, ela tem uma parte específica de SDLC, que seria Security Development Lifecycle Steps, que seria, assim, em palavras trocadas, isso que eu tô descrevendo aqui. Eu coloquei teste release junto, porque é muito parecido, né, os processos utilizados ali, mas tem algumas diferenças ali. Basicamente no planejamento. Não fazer, pensar em não fazer, por exemplo, ideias absurdas, tipo expor dados pessoais,
ou expor dado, ou não, sei lá, fazer aplicação sem autenticação, sem pegar um access token, só expor dados ali sem nenhum tipo de verificação. Esse seria o principal ponto do planejamento. E logo no design da aplicação, você tem que pensar em 2 pontos específicos, que seria fazer threat modelings, e que basicamente um threat modeling é fazer um caso de abuso, né? Tu olha a aplicação ali e fala, cara, sei lá, estou expondo dados de, não sei, estou lidando com transações de usuários, por exemplo. E se o usuário X quiser acessar a transação do usuário Y, é possível? Ah, legal, vamos validar esse caso de abuso. Ah, e se a transação Y for negativa, ela vai acreditar a informação, vai acreditar dados para outro usuário? Então, sempre existem casos em que tem que ser pensado que são casos de abuso. No desenvolvimento, o desenvolvimento da aplicação, eu não deixei isso claro aqui na apresentação, mas o desenvolvimento da aplicação talvez seja um dos pontos mais importantes, que o desenvolvedor tem que estar atento a regras de desenvolvimento seguro. E o que seriam regras de desenvolvimento seguro? Usar as bibliotecas corretas, ter o código atualizado, utilizar a ferramenta de SAST, né? Que eu sei o que é a ferramenta de SAST, é verificar se você não está análise de código estático, né? Seria basicamente isso, uma ferramenta de SAST. Analisar, ver se o teu código não tem alguma coisa que possa injetar uma string maliciosa ou um ponto, enfim, de ataque. Então, sempre validar esse tipo de situação. E na hora que você disponibiliza uma release ou um teste dessa aplicação, aí vai muito de empresa para empresa, né? Aí você faz um pentest ou um DAST, né? Mas isso também, no caso, por exemplo, de empresas que são bancos, né, ou que trabalham com esse tipo de situação, e que vai fazer uma funcionalidade de gerir transações de usuários, é provável que você vai precisar de um pentest quando sai alguma release para produção, né? Então, ou uma ferramenta de DAST muito bem reconhecida de mercado, esse tipo de coisa. Então, veja que o ponto mais importante é esse. Então, a cada ponto do development life cycle, né, você tem um ponto específico de segurança, que o time de segurança vai atuar. E o mais importante de todos, e que eu gostaria de ressaltar aqui, é a questão de awareness, né? Então, você pode até verificar aqui embaixo na apresentação que o awareness está em todas as... Perdão, deixa eu passar aqui. Ele está em todas as fases, né? Então, o awareness seria conscientizar. Então, vamos lá conscientizar o time de planejamento para que eles não façam realmente coisas absurdas na aplicação, né? Ou que o time de design que sempre que tiver que arquitetar uma nova aplicação ou que tiver uma grande mudança, para que ele acione o time de segurança para que a gente trabalhe junto e verifique ali, olha, quais são os casos de abuso dessa aplicação, o que a gente pode fazer, né, para atacar essa aplicação. E aí, awareness para o time de desenvolvimento, para eles desenvolverem de maneira segura, ou seja, ter treinamentos específicos para o desenvolvedor não permitir que sejam atacadas as aplicações, e para que o time de engenharia também tenha um SAST, né, que é uma análise de código estático. E também a parte de pentest, que aí é um time de segurança que tem que estar muito bem preparado para lidar com aquele código específico, com aqueles endpoints específicos para fazer um pentest daquilo, né? E DAST, aí tem inúmeras ferramentas de mercado. Uma que é open source e é conhecida é tem o Burp Suite e tem o OASP-Zap, né? Que são ferramentas que dá para você fazer um DASTzinho ali, né? Que seria uma análise dinâmica da aplicação, né? Tu olha o endpoint e faz uma análise daquele endpoint. Bom,
Aí eu vou tentar, como a gente falou aqui, né, do planejamento, do design, do develop e do teste e release, eu vou tentar falar aqui um pouquinho da parte de planning, né, de planejamento. Então, assim, basicamente, né, o planejamento é não expor dados de negócio, não expor dados, tomar muito cuidado com dados pessoais ou dados sensíveis, que existe uma diferença entre dados sensíveis e dados pessoais, uma visão bem simples. Por exemplo, dados pessoais seriam CPF, nome, o telefone do usuário final, e dados sensíveis seriam, por exemplo, uma compra que aquele usuário fez, né? Ou uma transação que aquele usuário fez. Isso é uma coisa sensível, mas não necessariamente aquilo. Por exemplo, se eu tiver só uma compra do usuário, ou um caso muito interessante, por exemplo, religião. Entendeu? Religião que aquele usuário né? Não expor esse tipo de informação, até porque esse tipo de informação pode ligar ao usuário, e isso acaba sendo um dado sensível. ALF ter muito cuidado quando tu vai planejar uma aplicação, como você vai lidar com a autenticação e as roles de usuários. Então, esse usuário X vai ter a role tal, esse usuário vai ter a role tal, ele vai poder fazer tal e tal e tal ação. Um exemplo também muito... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Seria, por exemplo, um supermercado. O supermercado, ele tem a função do caixa, ele tem a função, né, do PDV ali, ele tem a função do cara que vai gerir as vendas. Então, cada role específica tem que estar atribuída àquela função específica. E não fazer dados, não expor dados diferentes, né, daquilo. E a parte, outra parte que é interessante é a parte de plan your development life cycle. Ou seja, quando tu vai fazer uma aplicação, em geral, as empresas que já têm uma maturidade de desenvolvimento de software já têm um life cycle development, ou seja, um ciclo de vida de desenvolvimento maduro. Mas nem toda empresa tem isso. Então, o ideal seria que você e o seu time, isso também é uma recomendação só para expor, que tivesse esse ciclo de desenvolvimento seguro, desenvolvimento planejado, para que quando outras equipes forem olhar aquilo, já saber, legal, ele faz isso, ele usa tal ferramenta, ele usa tal sistema para fazer o deploy, ele já tem tudo isso mapeado. E isso é muito importante definir na parte de planejamento. Lógico, eu estou falando aqui do ponto de vista de segurança. Tem muitas outras coisas, mas no ponto de vista principal seria isso, né? E dentro do ponto de vista de segurança. Lógico que um desenvolvedor ou um time que vai planejar uma aplicação vai pensar em muito mais coisas do que isso, né? Mas dentro do ponto de vista de segurança é esse. Design. Ou seja, quando tu vai fazer o design da aplicação, você tem que pensar em vários abusos, casos de abuso de uma aplicação diferente. Exemplo aqui de supermercado de novo, né? Você consegue imaginar o problema que você pode ter dentro e aí eu estou olhando aqui num caso de supermercado, tentando imaginar como faria um threat modeling, que seria uma análise de ameaças disso, né? Casos de abuso disso. Como eu faria para fazer alguma coisa que seria má intenção dentro da empresa? Você consegue imaginar, por exemplo, que quando um vendedor consegue, por exemplo, acessar um holerite de funcionário que, sei lá, do líder dele ou do colega de trabalho dele, e aí ele consegue ver informações que ele não deveria ver. Isso
é um dos principais problemas que está ocorrendo agora, né, dentro da OWASP Top 10, que eu vou falar mais adiante. Mas deixa eu só voltar aqui. O problema principal é assim, é você olhar quais são os principais problemas que você pode encontrar dentro de uma ferramenta, como é que eu posso dizer? Principais problemas que você pode encontrar dentro de uma aplicação ou de alguma coisa que você está desenvolvendo. Acho que esse seria o ponto mais importante. E o developer? O que o developer pode fazer? Eu já citei, né, anteriormente que ele pode lidar um pouco mais com a parte de awareness, né, ou de estar antenado em segurança. O que é isso? Aqui eu já até citei os principais pontos, né, que a awareness é SaaS, awareness, SAST, code review e developer experience. Bom, o principal é aprender sobre segurança, aprender como desenvolver seguro, aprender como é o seu processo de segurança dentro do seu ciclo de desenvolvimento na empresa em que você está trabalhando, ou se você estiver desenvolvendo por conta própria, né, você tentar evitar que aquele código que você está desenvolvendo seja malicioso. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, né, fazer o SAST, né? Ok, mas o SAST não é feito pelo desenvolvedor, mas o desenvolvedor, ele tem o developer, né, ele tem um papel fundamental que é basicamente não marcar falso positivo aleatoriamente. Então, assim, o time de segurança da informação, ele tem uma situação em que ele tem que ficar revisando falso positivo. Então, sempre validar, né, com o time ou com uma ou mais pessoas, se aquele código que você está fazendo, se for um falso positivo, validar pelo menos com mais pessoas, para que não tenha esse tipo de problema. E marcar, né, falar, assim, em geral, né, se você vê alguma coisa que chega um momento em que você fala, poxa, esse código aqui pode ser que tenha algum problema e ele é recorrente. Por que não falar com o time de segurança e falar para ele, cara, acho que essa regra aqui você poderia ajustar ela para tal forma, né? Esses pequenos ajustes de regras de SAST, eles são muito importantes para times funcionarem melhor, né? Então, umas regras para ajustar melhor o desenvolvimento do código, né? E, bom, para code review, né? Então, se você é um desenvolvedor que, enfim, que está pegando o código para revisar, por favor, não utilize sounds great to me all the time, né? Ou seja, todo o tempo. Por favor, valida o código do seu amiguinho, verifica se aquilo que está acontecendo é aquilo mesmo, tenta fazer um teste, um caso de abuso, para ver se aquilo é real mesmo, se pode ser que chegue alguma coisa maliciosa ali. E eu vou dar um exemplo muito interessante, porque o código que você está fazendo hoje, ele pode ser reutilizado no futuro. E essa reutilização, em geral, o desenvolvedor sabe muito bem disso, copiar e colar, ou, sei lá, ou abstrair aquela função para ser uma função mais, não sei, que seja mais reutilizável, né? E se o código for mal feito, ele acaba gerando problemas na sua aplicação. Então, cuidado com todo esse processo. Developer Experience, beleza, Jéssica, 30 minutinhos. Developer Experience é uma parte importante para você escrever código, não só para você. Então, quando tu vai escrever um código, por favor, pense que outras pessoas podem contribuir para aquilo, pense que outros desenvolvedores podem olhar para aquilo e reutilizar. Então, sempre documentar o código, sempre fazer comentários no código e tenta não ser o único desenvolvedor de uma aplicação. Cuidado.
Se você é o único desenvolvedor de uma aplicação, você tem que lembrar, poxa, talvez mais para frente eu tento pegar uma outra aplicação e isso aqui vai ficar toda hora no meu pé. Então, documenta bem, ou tenta abstrair a função, enfim, tem vários conceitos de desenvolvimento de código para que recomendam que você faça um código que seja compartilhável, mesmo que esse código esteja dentro de uma empresa. Então, esse ponto de developer experience é um dos pontos muito importantes até para a segurança da informação, para que quando o time de segurança olhar para o teu código, ele saber o que ele faz exatamente. Test release, esse ponto aqui é muito importante. Por quê? Porque é onde o time de segurança, de fato, vai atuar no teu código, né? Assim, ele atua muito mais na parte de design e de estratégia na hora, no momento ali no momento em que tiver no planejamento, no design da aplicação, no desenvolvimento. Não tem por que o time de segurança ficar ali toda hora, mas no máximo que ele pode fazer é um SAST, né, para validar se aquele código não tem algum furo, alguma coisa. Mas no momento de teste e release tem muita coisa. O DAST, que é um momento em que a aplicação o cara faz uma análise dinâmica da aplicação, um pentest, que o pentest, dependendo da aplicação, é olhar os endpoints, injetar parâmetros aleatórios, verificar se tem alguma coisa ali que não está condizente com o que a aplicação tem que fazer, revisar falso positivo. Revisar falso positivo é um ponto muito importante, né? Se o desenvolvedor ir lá e marcar aquele código como falso positivo, e aí tem uma credencial hard-coded, isso não é legal. Revisar alertas de CIEM, então se de repente tu colocou essa aplicação já em release e tu faz um DAST e gerou um alerta de CIEM, opa, tem alguma coisa que tem que ser considerada, né? Gestão de vulnerabilidades, e por que eu estou falando de gestão de vulnerabilidades? Porque tem muita vulnerabilidade, por exemplo, baixa e média, sei lá, uma biblioteca que não está atualizada, que pode, eventualmente, ser considerada subir para produção, até porque se tiver que atualizar, às vezes atualiza todo um contexto, né, de negócio. Então é interessante que as vulnerabilidades elas sejam consideradas, por exemplo, falar com o time, atualiza essa biblioteca, mas só para produção, mas fica ali com aquele olho em cima daquilo, né? E o processo de engenharia, né? Ou seja, o processo de esteira, de software, em geral, ele é muito complexo. Tem muitos detalhes, muita coisa que precisa ser revisitada, ser atualizada, ser verificada. Então, os processos internos, em geral, eles são muito custosos, né? Então, esse momento de teste release, ele faz muito jus a esse momento, né? Tem que ter esse pontinho aí para ser sempre revisitado. E, bom, aqui eu finalizei, só para voltar aqui, né? Eu finalizei os 4 pontos, né? Plan, Design, Develop, Test, Release, que foram os 4 pontos anteriores. E agora eu vou falar da OASP. Eu tenho aqui mais, deixa eu ver, tenho aqui mais uns 10 minutinhos para falar. O que eu vou falar da OASP, né? A OASP, ela é uma organização que ela é sem fins lucrativos, que provê segurança de software web, né? Então, Open Web Application Security Project. Ou seja, é uma organização que tem muita gente envolvida, inclusive tem gente que é líder de capítulos chapter leader, né, da OASP, que está palestrando aqui na Latinoair, muita gente boa, muita gente legal. Depois dá uma revisitada aí nas apresentações. E o Brasil tem muita gente que atua fortemente na documentação, na melhoria contínua, né, da OASP, fazendo eventos. Então, sempre é bom estar antenado nisso. Mas um dos pontos que eu queria falar aqui, que é um dos mais importantes da OASP, é a publicação do Top 10. O que é o Top 10? É as 10 vulnerabilidades mais conhecidas dentro do... na verdade não é bem mais conhecidas, mas as que mais ocorrem
e são divulgadas, né, porque tem vulnerabilidades que ocorrem e não são divulgadas, mas as que mais ocorrem dentro de um período de tempo. E daí nós temos duas versões, né? A versão de 2017 e a versão de 2021, que foi lançada recentemente. Ela teve algumas atualizações de nomes, mas eu vou falar aqui das três principais, né? Que é Broken Access Control, a 2, que é falhas de criptografia, e a 3, que é Injection. Assim, o que me chama muito a atenção, e aí eu vou tentar colocar aqui, o que chama muita atenção é a Broken Access Control, que, assim, as aplicações, de uma maneira geral, elas melhoraram muito a parte de autenticação, até porque tem muitas bibliotecas reconhecidas e que tem muitas aplicações que melhoraram muito por conta das bibliotecas e por conta dos desenvolvedores que acabaram até se conscientizando, né? E uma coisa que se deixou de lado é a autorização. Então, assim, ok, os times estão autenticados, mas não estão autorizados. E uma coisa que ocorre muito é os ataques do tipo Broken Access Control, que eu até vou voltar para o slide anterior aqui, que diz respeito a, olha, se você parar para olhar, Broken Access Control era uma vulnerabilidade de 2017, era a quinta, né? mais ocorrida. E agora é a primeira. Por que isso? Porque as aplicações, e aí eu vou deixar claro aqui, elas autenticam, mas elas não autorizam direito. Um exemplo muito claro é eu poder, por exemplo, fazer ações de outros usuários dentro de uma aplicação. Aquele exemplo que eu falei anteriormente sobre o supermercado, que, legal, eu posso ver o meu olerite lá, mas e se eu puder ver o olerite do meu coleguinha de trabalho? Entendeu? Então, isso é um problema muito sério. E as empresas têm que tomar cuidado com esse tipo de informação exposta, né? Então, por isso, investir muito na parte de gerir os access tokens, né? Ou seja, e como que eu valido essa informação? O jeito mais interessante de você validar essa informação é sempre essa informação que tu vai expor numa API, né? É sempre quando você for expor algum dado no endpoint específico, sempre estar atrelado a um usuário, sempre, em todos os casos específicos. E quando não tiver um usuário, não permitir. Então, sempre validar, por exemplo, vou expor um dado de uma transação. Tem que ter um usuário válido que ele pode acessar aquela transação. Vou expor um olerite, vou expor, não sei, algum dado específico. Tem que ser um usuário que não está autorizado a ver aquela informação específica, tem que estar autorizado a ver aquilo. Então, esse é o principal problema, e isso veio por conta dos microserviços, né, que é aplicações que tem que gerir muito bem as roles e os access tokens. Né? Então, não basta ter só um access token para ver a aplicação, tem que expor os dados corretamente. Eu acho que esse seria o ponto mais importante para evitar esse tipo de ataque. A2, assim, eu vou deixar mais esse A2 e junto com o A3, que era o de 2017, porque eles estão muito ligados, né? Por que eles estão ligados? Porque, olha só, é Sensitive Data Exposure ou falhas de criptografia. E, basicamente, esse tipo de problema
problemas de configuração da aplicação. Vou dar um exemplo aqui, né? Não expor, por exemplo, GitHub repositórios, ou não expor secrets da aplicação em código, não expor configurações, ou seja, porque se você expor a configuração, um hacker basicamente vai só rodar um scanner ali na aplicação e vai conseguir identificar em algum momento, algum ponto de configuração da aplicação. Um Swagger, alguma coisa assim. Então, em geral, quando tu vai publicar uma aplicação, sempre verificar os endpoints. Se tem alguma coisa ali que pode ser que gere algum dado para um atacante atacar. Então, acho que essa seria a função principal. Outro ponto é não tratar erro. Então, assim, eu até coloquei aqui na apresentação, try, except, sempre quando tiver um erro, tá certo que quando você for exibir erros na hora de codar a aplicação, é muito bom, né? Porque você vai ver o que está rolando ali. Mas quando essa aplicação estiver expondo dados, como que eu posso falar sobre isso? Se estiver expondo dados, como que eu posso detalhar esse tipo de informação assim de uma maneira bem, ou seja, geralmente o desenvolvedor, quando ele está codando ali, ele coda para ele e para um grupo de pessoas, mas ele tem que tratar os erros de uma maneira assim. Vou dar um exemplo. Um erro que acontece muito na hora que você está codando é uma divisão por zero, por exemplo, que ocorre na aplicação quando você tem que fazer uma divisão. Divisão por zero dá erro. E se você não tratar esse tipo de coisa, você acaba, por exemplo, travando uma aplicação. E esse é um problema de segurança que pode acontecer porque pode ocorrer ataques DDoS. Mas mais importante do que isso, se você não tratar os erros, em geral, quando você está usando um framework ou está usando alguma ferramenta e não trata esses erros, você acaba expondo dados da própria aplicação. Por exemplo, linguagem ou framework que você está utilizando. E se um atacante pegar aquilo, ele pode fazer ações maliciosas com aquilo. Outro ponto, bom, a parte de criptografia e falhas é o não uso dos standards da X509. Então, assim, utilizar TSE, TLS, utilizar as ferramentas de estandarte da X509. Se atente a isso para que não tenha problemas de criptografia. E outro ponto interessante, apesar de não ficar muito evidente, né, no código-fonte, é sempre no banco de dados utilizar hashes. Se você precisar, né, precisar armazenar password ou credit cards, ou cartão de crédito, sempre utilizar hash de one way. Né? Por quê? Porque o usuário, toda vez que ele for utilizar o cartão de crédito dele, para ele digitar ali o cartão de crédito, o cara do DBA ali não precisa ter acesso àquilo, e digitar o código daquilo, né? Então, ele sempre tem que digitar o cartão de crédito dele, porque é uma informação dele. A única coisa que você tem que fazer é validar aquilo e usar as criptografias adequadas para que nenhum atacante man in the middle consiga pegar aquela informação, né? Eu acho que nesse ponto eu tentei ser bem claro. Se ficar alguma dúvida, gente, por favor, comenta aí, eu vou tentar responder. Bom, injection, terceiro ponto, que é um ponto que até vou voltar aqui na apresentação anterior. Ele era o primeiro ponto até 2017, virou o terceiro. Mas por quê? Porque o injection ele é uma situação bem simples de resolver. No entanto, os times de desenvolvimento acabam evitando de utilizar
esse tipo de evitando de utilizar da maneira adequada. Então, nesse ponto é só conscientizar mesmo. E o que é isso? Eu vou tentar citar aqui um ponto importante. Por exemplo, linguagens que não são que são dinamicamente tipadas, né? Ou um termo antigo, né? Com tipagem fraca ou tipagem forte, né? O novo termo seria dinamicamente tipadas e, enfim, esqueci o outro termo. Mas assim, linguagens como Node, Python, se eu não me engano, Golang, eu não tenho certeza se ela é fortemente tipada, mas Java ela é fortemente tipada. Então, assim, no contexto geral, como que eu posso explicar isso? Elas precisam definir um tipo de dados ou não para receber um dado. Então, quando você vai utilizar uma ferramenta que não que é dinamicamente tipada, por favor, sempre valide a entrada de dado. E aí, eu estou lidando aqui, né, com o Verify Data Type e também verificar o tipo de dado com uma allow list ou uma deny list, ou white list, black list, né, com termos novos e antigos. Mas por que isso? Né? Porque você precisa identificar o tipo de dado, porque se eu não identificar exatamente qual o tipo de dado, pode ser que ocorram ataques do tipo injection, que podem, né? Que podem extrair dados do banco de dados ou pode fazer XSS na aplicação e roubar a sessão de usuário, enfim, pode fazer 1 milhão de coisas distintas. Tem ataque, por exemplo, do tipo até de SSRF, que é acessar outros endpoints internos da aplicação por conta desse tipo de ataque. Então, o mais importante é validar o tipo do dado que você está utilizando. E um terceiro ponto específico aqui é o regex, né? ou livrarias, né? Em português é bibliotecas válidas. E como é isso? Basicamente, se você está utilizando um framework X, o Flask lá, ou em Java o Spring, enfim, tem várias linguagens distintas para você expor uma API. Se você está utilizando uma linguagem específica, por favor, valide com regex ou com as bibliotecas válidas, importantes, aquilo que está sendo, com as bibliotecas recomendadas, na verdade, aquilo que está sendo injetado. Porque isso vai evitar muito tipo de ataque na sua aplicação. Bom, em geral é isso. São as três principais que eu falei aqui. Tem muitos outros tipos de ataque, né? Por exemplo, Security Design ou Security Misconfiguration, que vem, por exemplo, de XML External Entities. Tem vários tipos de falhas que você pode consultar o ASP Top 10 para evitar, mas assim, se na tua aplicação você já está lidando com esses três, que são os principais, você já está fazendo muita coisa, né? Mas, por favor, revise todos, né? Security Misconfiguration, por exemplo, a parte de log ela é muito importante. O ataque da SSRF, que eu até comentei aqui, que ele resolveu aparecer, né? Ele nem tinha, ele é novo. Por quê? Por causa da questão do injection também. E, bom, Jéssica, da minha apresentação é isso. Eu vou deixar aqui meu e-mail e Fábio Notti aqui as minhas redes sociais. Se ficar alguma dúvida ou algum ponto em específico aí, pode chamar, que eu vou tentar tirar as dúvidas o mais breve possível. Se eu não souber também, eu tento disponibilizar alguma documentação. Acho que é isso, Jéssica.